Oi, Carmela, tá dando certo? Tô aqui meio nervosa, porque eu achei que eu nunca fiz de anfitriã. Então, tô aqui na dúvida se eu tô fazendo certo. Se eu estiver fazendo errado, me avisa, por favor. Oi, oi, Nath. Yeah, acertei! Oi, Sara, tudo bem? Tá me escutando bem? Deu uma falhadinha, mas acho que vai. Deixa eu ver, Agora, peraí. Deixa eu agora foi? ajeitar aqui. Ah, Deixa. ixi, eu acho que eu tô travada ou será que é só a Sara que travou? Oi, oi, pessoal. Voltou? Deu certo? Ixi, eu acho que a Sara caiu. Vamos esperar então ela voltar. É, eu acho que ela caiu, né? Vamos esperar. Eu vou dando boa noite para as mulheres que estão aqui já presentes. Vamos começar a live, a convite do Portal Universo Materno, com a Sara, que participa também. É, ai, Carmela, que coisa difícil. Eu não sou uma boa anfitriã, eu acho. Acho que eu nunca fiz isso com a Karina, foi tão fácil, né? Vamos ver aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu tentar colocar ela de volta aqui. Vamos ver se deu certo agora, só um pouquinho, pessoal. Aê! Aí, deu? Agora Agora deu uma sim. travada. Então tá bom. Bem-vinda, que legal fazer a live. Tô um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu sou anfitriã, eu não sei, não sou muito boa nisso. Tem que praticar. Vamos com calma. Então, vamos falar que a gente, né, eu sou a Camila, sou pediatra, pneumopediatra da Alecrim Dourado, e a Sara, que tem o Insta Islaminheira, é assim que eu falo, Laninheira, com S ou sem o S? Sem o S. Tá Geralmente eu falo certo? laninheira. Laninheira, mas eu tenho o Então S tá. por uma questão de marca. Só por isso. Então tá. Então tá, eu imaginei. Nós fazemos parte do portal Universo Materno, e foi através dele que a gente foi convidada para fazer esse bate-papo, essa conversa. Falar hoje, a gente vai falar um pouquinho do trabalho da Sara. Eu vou colar aqui a tua formação, Sara, porque é extensa. Mas a Sara é Não. professora, né? Tem magistério, é formada em educação física, certo? Fez uma especialização em saúde mental e coletiva e está fazendo uma especialização, desculpa, em motricidade infantil, né? Eu sou especialista em É... motricidade infantil. Então tá. Tô fazendo mestrado É... agora. Hoje está Hoje está coordenando o projeto, né, Laninheira, que tem uma vivência para gestantes e orientações das famílias, né, e profissionais, sobre os estudos daí que você faz, principalmente na metodologia Pickler e Montessoriana, né? Isso. E aí aborda essas duas metodologias para falar sobre puerpério e brincar, né, de crianças e adolescentes. Eu achei o máximo que é adolescente também, né? A gente já acha, às vezes, estranho brincar na infância, né? Já é difícil que está na adolescência, né? Um desafio maior ainda, né? Sara, eu vou pedir para você começar contando um pouquinho como é que foi a tua trajetória até chegar nessas metodologias, escolher trabalhar com crianças. Você que passou tem um currículo bem variado, assim, né? Por saúde mental e coletiva, que é super importante também. Conta pra gente. Então, eu. Me avisa se falhar, porque eu acho que a minha conexão hoje tá meio ruim. Eu me formei em magistério e aí fui fazer educação física. Na educação física eu saí já trabalhando um pouco na área da educação infantil, então eu já tinha contatos e tal.
E em seguida eu fui trabalhar na escola em que eu fiz magistério, no Instituto de Educação. Eu fui ser professora de educação infantil lá. E ainda num processo, né, de desenvolvimento do que seria ser professora de educação infantil, né? Não fazia muito sentido algumas coisas que se faziam. Algumas colegas já trabalhavam de um jeito diferente e aquilo me instigava também a ser diferente, né? Então, de deixar as crianças mais autônomas, de ficar meio de suporte, esperar que elas precisassem de mim e tentar intervir o mínimo possível. Então, tinha algumas coisas que eu já fazia na escola, mas sem muita referência, mais empírico mesmo, né? Mais dentro dessa ideia de ajudar as crianças a serem autônomas. E aí, nesse meio tempo, eu fiz especialização em motricidade infantil e ainda muito dentro da ideia de eu brinco, né, de esticar e dobrar a perninha, então de que a estimulação tinha que ser do adulto, que o adulto que tinha que proporcionar, então que tinha que ser alguma coisa que a gente tinha que se envolver nisso. E aquilo não fazia muito sentido pra mim, né? Não parecia ser uma coisa genuína, porque era uma coisa de fora pra dentro. E eu continuava então trabalhando, né? Eu tinha colegas que davam suporte, né? Eu tinha uma equipe pedagógica maravilhosa lá no instituto, né? São minhas amigas até hoje. E uma parceira, né, de sala de aula paralela. Então a gente tinha duas turmas de cada nível. E a minha paralela era muito boa e me ensinou muito, me ajudava muito. A gente fazia umas trocas muito bacanas. Quando chegou em 2011, final do 2011, início de 2012, eu tive uma vivência na Suécia. Eu fui morar um ano na Suécia, fui ser au pair, trabalhar com uma família. E aí foi um desafio muito grande, porque eu tinha a vivência de sala de aula, de ficar aquelas 4 horinhas e devolver as crianças para as famílias. Eu dava muito feedback para as Engessado, famílias. né? Não engessado, mas é porque era aquele período do dia. Então é uma coisa passageira, não é uma Sim. mesma coisa de tu morar com uma Ah, criança, né? sim, entendi. Aham, não, bem diferente. A vivência Vivenciar de. todo o período do dia, né? É. Exatamente, né? Então acordar e ter uma criança chorando, enfim, essas coisas que acontecem na rotina do dia a dia, né? E que tu tem que amparar. E eu sempre fui muito metida, então eu sempre trazia as famílias para dentro da minha sala de aula, né? E ao mesmo tempo eu meio que invadia as casas, então eu dava toques, eu pedia coisas para as mães fazerem em casa, eu trocava muita ideia. E aí chegou esse momento de ir morar numa casa em que tinham duas crianças e é aquele momento de pânico, do tipo, todas as minhas teorias e todas as coisas que eu dizia para os pais fazerem, era minha vez de fazer, né? E com o filho dos É. outros. Então era assim, e se nada disso der certo, e se tudo isso que eu falo for ridículo no dia a dia, né? E eu Tirou sempre a trabalhei, prova. eu sempre gostei muito de trabalhar limites com as crianças, de estabelecer regras, de fazer combinações, então assim. E aí veio a minha maior paixão hoje, né, nesse universo infantil, que são as minhas duas paixõezinhas, né? Agora elas já estão enormes, que são as meninas com as quais eu morava, né? E eu chego numa casa então que tem uma criança de 2 anos e meio e uma criança de 7 meses. A criança de 7 meses, meio que tu vai levando, é um bebezinho, né? Não tem muita coisa para dar errado, né? Tu mantendo ela alimentada e com a fralda trocada, os problemas são um pouco menores. Mas eu tinha uma criança de 2 anos e meio, bem naquele momento do que a gente hoje, né? Hoje tem muitas teorias sobre os terríveis dois e tal. Que é quando a criança se dá conta de que ela pode, de que ela tem voz, de que existe um universo ao redor dela, que não é mais aquela coisa do bebezinho, né? De ter a mãe e o pai. Não, ela começa a se dar conta que tem os coleguinhas da escola, É que uma tem outras. pessoa, né? Que é uma unidade, né? E ainda tendo que lidar com Exatamente. um irmão novo, né? Que tem um filminho ali também, tal, divisão, Exatamente. né? Exatamente. E aí, o meu primeiro mês foi horrível, foi horrível, foi horrível. Porque, claro, eu era uma pessoa estranha numa casa que já estava funcionando de É, algum jeito, né? Então ela tinha um funcionamento.
E chegou um momento assim que eu dizia, meu Deus do céu, todas as combinações que a gente fazia sempre acabava caindo no não fez, no não deu certo, no sentido de eu acabava tirando coisas, né? Porque eu tinha uma combinação, por exemplo, que uma vez por semana eu levava elas para passear. Então eu tirava elas mais cedo da escola e a gente ia passear. Só que se a semana, tipo assim, não tinha sido uma semana boa, a gente, né? Se elas não tinham se comportado, enfim, se não tinham conseguido cumprir as coisas, não tinha esse passeio. Então, assim, no final de um mês, eu tinha ido passear uma vez, sabe? Ai, coitado. Ah, Então, e não assim, eram eu me crianças tão frustrava. terríveis assim, né? É, Sim, sim. eu imagino. E eu me frustrava muito, assim. E aí eu ficava pensando, gente, eu tô fazendo tudo errado, porque não é possível. E eu não conseguia, claro, também tem a minha inexperiência, a minha imaturidade de não ter crianças, né? Eu não tenho filhos. Então, assim, é diferente, é muito diferente. E aí eu lembro, eu nunca me esqueci, assim, sei lá, depois de uns 20 e poucos dias, quase 30 dias, teve um dia que foi horrível, foi um dia horrível. A mais velha brigou comigo o dia inteiro. Ela acordou rançosa, não tinha dormido direito, então foi um dia horroroso. Eu fui buscar na escola, ela tava rançosa. Sabe aqueles dias que nada funciona? E eu talvez também não tava no meu melhor dia e foi horrível, foi um dia horrível. E aí eu dei o jantar pra ela e eu só pensava que ela não me pergunte nada, porque eu não tenho condições de falar com essa criança. E aí, nesse dia, foi o dia que nós quebramos os pratos, as duas. E eu falei pra ela, eu tô muito chateada contigo. Eu já tentei conversar, a gente não tá se entendendo, então acho melhor tu ficar no teu cantinho e eu no meu, e cada uma na sua, pelo menos por hoje. Mas eu tava muito brava. E é muito engraçado, porque hoje eu me dou conta, claro, eu tava dando o meu limite, que eu tava dizendo pra ela, olha, eu não consigo mais, né? Hoje talvez eu escolhesse outras palavras, talvez eu dissesse pra ela, eu não consigo, e tudo bem não conseguir, mas naquele momento eu não tinha essa vivência ainda. E Ou até você conseguiria sair de cena 5 minutos, fala, espera, eu preciso é, 5 minutos, exato, né, para exato. respirar e depois você volta de outra forma, né? Exato, exato. E aí, enfim, a gente quebrou os pratos, ela ficou sentada na sala, eu fui pra cozinha fazer outra coisa, cuidar da menor e tal. E aí eu nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Eu olhei pela janela, a gente tinha uma janelona, assim, que era em cima da pia. E eu me apoiei na pia, eu olhei pela janela e eu dizia, meu Deus do céu, eu nem sou tão religiosa, mas eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada. Não é possível. Isso tá dando errado, eu tô fazendo tudo errado, essa criança me odeia. Quando eu terminei de pensar isso, essa criança me odeia, tinha um ser humaninho grudado nas minhas pernas, assim, abraçado nos meus Ai, que joelhos, assim, dó. dizendo: Eu sei que eu fui mal, ela dizia. Mesmo sendo menina, falava: Eu Tadinha. sei que eu fui mal hoje, mas eu amo você. Tá, Ai, pecado. esquece, né? Esquece aquele momento em que tudo vale a pena, em que todo aquele sofrimento vai embora e que, ok, tá tudo certo, a gente se ama de novo e tá tudo bem. E aí foi o dia que eu me dei conta de que não é que não tava dando certo, é que a minha expectativa era muito grande. E aí eu comecei a trabalhar isso em É, mim, sabe? As minhas expectativas. Enfim. Passado um ano com essa família maravilhosa, que é minha família até hoje, a gente ainda se fala e eu acompanho as meninas crescendo. Eles diziam pra mim, Sara, tu precisa fazer isso. Tu precisa ensinar as pessoas a fazer isso que tu faz. Porque tu tá deixando uma família diferente. A gente mudou muito né, por tu tá aqui e a gente aprendeu muito contigo e tal. E tá, isso ficou na minha cabeça. Como transformar isso num propósito? Aquelas coisas que ficam num cantinho da cabeça da gente, né? sim. E aí o que acontece? Com a história de ter as meninas, eu ia na escola, levar elas e tudo mais, e acompanhava muito o processo pedagógico da escola, me interessava muito. E aí foi quando eu descobri o Waldorf, a Pickler, né, e todas essas metodologias que faziam muito sentido para mim, que finalmente eu tinha uma referência para aquilo que eu já fazia, né? Então começou a ter teoria A, em cima da minha a, prática. a escola das meninas era alguma dessas metodologias?
Aí é que tá, a escola sueca, a escola infantil sueca, a escola pública, ela segue essas Uhum. metodologias, ela estuda essas metodologias, mas A ela não se misturinha. intitula, mas ela não se intitula Ah, nem uma coisa nem outra, mas ela uhum. segue, e as professoras eram umas queridas, eu conversava com elas e elas vira e mexe me davam dicas, diziam coisas para eu ler, enfim, né? E tá, e aí eu voltei pro Brasil um ano depois, com isso na bagagem, assim, né? Com essa, uma das coisas que vieram na minha bagagem foi a ideia da Pickler. Tinha umas coisas do Waldorf que eu cuidava, curtia, mas não fazia muito sentido outras. Então, assim, eu gostava muito dos bebês. A Pickler foi paixão à primeira vista, assim, né? Nesse sentido. Uhum. E aí voltei pro Brasil e aí surgiu a ideia de fazer alguma coisa diferente. Eu não queria mais a escola, eu achava que a escola do jeito que é não funciona. O encaixotamento que a gente faz na escola não faz nenhum sentido na vida, né? A gente fica treinando um monte de coisa que a gente nunca vai usar. A gente, né? Um exemplo clássico para mim é a gente não aprende a fazer trabalho em grupo. A gente ou um faz e bota o nome dos outros, ou a gente esquarteja o trabalho e cada um faz um pedaço. Depois a gente junta, se o professor perguntar o É, que é, a gente não sabe. que não é grupo, né? Que Claro não que é o não. trabalho em grupo, né? Claro que É bem isso não. que você falou, você esparteja e você não sabe trabalhar com os outros, né? É A verdade. maior. Exatamente. Então, assim, essa balela que a gente diz que, né, e tem professor que vai me odiar quando vê essa live, mas é verdade. A gente finge que faz trabalho em grupo, porque na verdade o que a gente faz é um trabalho com um monte de criança. É diferente. A gente junta as crianças e consegue ter só um trabalho para cada 5 cabeças para a gente corrigir. É isso. Resumo da ópera é isso. Né? E aí, por essas e por outras, estava me angustiando muito e falei, eu não quero voltar para a escola quando eu voltei para o Brasil. E aí eu fui fazer a residência em saúde mental. Fiquei 2 anos mergulhada na saúde mental, no SUS e etc. Foi uma imersão em mim mesma também. Nesse meio tempo, bem no meio da residência, eu perdi meu pai. Então foi um monte de processos internos, assim, que foram se criando, né? E aí, quando eu terminei a residência, eu fui para a estatística dos desempregados, né? Eu passei a ser uma pessoa que não tinha renda. E junto com umas colegas a gente dizia, bom, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E aí começou a ideia de juntar isso, né, de alguma forma, o que a gente tinha aprendido, essa coisa de atendimento, que eu nunca tinha vivenciado até então, né, de ser técnica de Família, referência. né? Você deve ter atendido bastante família, né? Exato, não, Uhum. e assim, grupos e tudo mais. E aí surgiu a ideia de fazer aconselhamento de famílias e tal. E aí, no primeiro momento, a gente falou: gente, quem é que vai pagar pra gente ir lá e dizer como criar seus filhos? E aí a gente achava que ninguém ia fazer isso. A gente achava que era muito invasivo da nossa parte. E aí veio a ideia de, não, então é um treinamento para babás. E aí a gente começou Ah, com o primeiro serviço lá em Ninheira foi treinamento para babás. O que acontece? engraçado. Você não vai ensinar os pais, mas você vai ensinar as babás que estão direto, né? Ou seja, você está intervindo igual. Melhor é ir para os pais, né? Pois é, mas a gente achava que no primeiro momento, assim, não ia Minoria. funcionar. A gente achava que os pais não iam embarcar nessa, que eles iam achar muita prepotência da nossa parte a gente dizer Sim. ideias de coisas para fazer com as crianças. E aí, só que aí o que acontece? O Cosmos, ele é muito completo, né? O que aconteceu? Veio a Uhum. lei dos trabalhadores domésticos. E aí muita gente foi demitida, porque daí tinha que regulamentar, tinha que pagar imposto. Então, e aí o que aconteceu? As babás sumiram, elas pararam de existir, porque todo mundo virou ou doméstica ou diarista. Sim, Porque sim, é antes, verdade. Eu né? lembro. E Tem que aí registrar e tal. E aí, então, foi muito curta a vida do treinamento de babás. Ainda a gente faz de vez em quando, mas é muito raro. E o que acontece? Alguns pais diziam pra mim assim, ah, mas por que tu não faz isso com os pais? E eu ficava, será? Pois é, vamos ver. E nisso eu continuava estudando, né? E aí eu me dei conta de que tinham algumas coisas interessantes, mas
que no fim era para os pais mesmo, e aí comecei a trabalhar com as famílias, né? E é o que eu faço até hoje, então, trabalhar com as famílias. E aí o que aconteceu? Ao longo desse tempo de trabalhar com as famílias, vira e mexe eu ouvia, né, as famílias dizendo, ah, se eu soubesse disso antes, ah, mas se eu tivesse pensado nisso antes. E eu falava, gente, mas a criança tem 2, 3 anos, quando é que é antes? Como que ia se dar conta disso antes? E aí, de tanto pensar nisso, eu falei, ah, as gestantes, né? Vamos pensar nesse público, vamos pensar em poder dar esse suporte antes mesmo, né? De fazer planejamento e não só tá trabalhando em cima do problema instalado, né? Porque Eu vou geralmente. te dizer que eu mesma fui uma que eu conheci a pedagogia, né, a Pickler, a Waldorf, a Montessoriana, quando eu me deparei que eu ia botar, precisava colocar meu filho na escola. E aí ele começou numa escola, digamos, tradicional, mas eu não fiquei satisfeita com a forma que era, né? Colocar ali, a criança ia fazer 3 anos, e daí a programação para o ano seguinte era conhecer as letras, conhecer os números. Eu falei, meu, ele tem 3 anos, 3 anos, não, né? Cadê o brincar, o voltar sujo para casa e tal? E aí que eu fui conhecer, né? Que realmente, eu tava que nem essas tuas, as tuas famílias aí, os teus pais. Ah, se eu soubesse disso antes. A gente não se prepara, né? Pois é, e aí eu comecei a pensar justamente nisso, assim, no planejamento, né? Eu dei É. aula da dança materna, eu fui professora licenciada da dança materna um tempo para gestantes. E aí comecei a entrar mais nesse universo da gestação e do puerpério, que é uma coisa que antes não fazia tanto parte do meu cotidiano. E é engraçado, porque na mesma época começou a vir a Montessori pra minha história, assim, pra minha vida, sabe? Porque daí, um dia, por acaso, eu estava procurando um texto sobre alguma coisa que falasse sobre ambiente e tal, e caiu um texto da Montessori. E aí eu comecei a lembrar do preconceito que eu tinha com a Montessori. Porque as escolas montessorianas que eu conhecia até então e que eu tinha tido vivência na época de magistério, tinham sido escolas muito Uhum. rígidas, escolas muito bitoladas e umas coisas assim como se a Montessori fosse quase um quartel-general, onde o brinquedo fica do tapete e a caixa fica fora e no final guarda tudo e não pode perder nenhuma peça. E era uma coisa muito assim, sabe? Tinha que ser naquele quadradinho. E aí quando eu comecei a ler a Montessori de verdade, raiz, assim, que tu começa a ler o que ela escreveu, não o que as pessoas interpretaram, eu falei, gente, não tem nada a ver. É um negócio muito legal e tem tudo a ver com a Pickler, sabe? Elas se completam muito. É Elas, verdade. É elas têm verdade. pouquíssima coisa, assim, que uma vai para um lado, outra vai para o outro, mas aí eu fico pensando assim, hoje, para mim, além delas se completarem, elas trazem alternativa. Então, se eu não for por esse lado, talvez por esse outro funcione. Se eu não for tão pickler, talvez pela Montessori dê certo, sabe? Mas assim como o Waldorf, é muito centrada na criança, no desenvolvimento dela no tempo dela, É, o mais legal né? é isso, né? Eu acho que as duas, mesmo o Waldorf, ele é um pouco diferente no primeiro setênio, assim, mas enfim, também é muito centrado na criança, né? É a prontidão que a criança demonstra para avançar ou se ela precisa ficar mais. E eu acho que o mais legal é a autonomia, né? É a criança, realmente a criança que coordena. Não é a gente que vai empurrando a criança, né? E direcionando o tempo inteiro. É a criança, as duas têm isso, né? A criança Exatamente. que rege o seu desenvolvimento, né? De uma certa forma. Muito legal. E ambas também acreditam na preparação dessa pessoa que vai mediar esse contato, né? Ah, é. Então, assim, a Montessori vai falar do adulto preparado e o ambiente preparado. A Pickler já não tem uma nomenclatura específica, mas ela tem um texto maravilhoso da filha da Pickler, que é da Ana Tardos, que é a mão da educadora. Então, falando da importância, né, desse toque ser suave, mas ao mesmo tempo firme. Então, dele transmitir segurança ao mesmo tempo em que ele é gentil. Então, eu acho que essas coisas são fundamentais, né?
E é muito louco, porque quando a gente fala de autonomia de bebês, as pessoas ficam meio assustadas. Como um bebê vai ser autônomo? E aí eu gosto muito de perguntar, né, assim, para bebês um pouquinho mais velhos, já não os recém-nascidos, mas bebês mais a partir dos 6 meses, 5 meses. Eu gosto de perguntar para as mães, né, o teu bebê senta? E invariavelmente, não importa, dos 4 meses em diante, assim, sei lá, a menos que seja alguém que já tem vivência Pickler, mas quem tá chegando agora, assim, a primeira coisa que fala, sim, senta, olha qual almofada. E aí tu olha, tá o bebê e uma almofada daquela de amamentação, que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Eu juro, Entendo. eu acho ela ótima pra amamentação, mas ela não foi feita pra bebês. Ela não é pra segurar o bebê. Uhum, Porque o bebê não precisa ser segurado. uhum. Começa por aí. Mas enfim. E aí, ou então assim, ela vai, né? Já me acontecia assim das mães pegarem o bebê e sentarem o bebê, assim. E aí eu falo pra elas, não, o bebê senta sozinho. E ela fala, não, ele cai, né? Tipo, é óbvio que ele cai pra ela. É, Então esse bebê será que ele não. tá pronto, né? Então, se tu parar pra ver, esse bebê não senta, porque se ele não consegue se pôr na posição sentado e sair da posição sentado, ele não senta, ele é sentado. E isso acontece muito com o brincar, e a gente faz muito no automático, assim. A gente tem um caso na família que vira e mexe, até o meu marido já me olha assim, ah, estão brincando a criança. E é isso, a gente brinca as crianças, a gente não brinca com a criança, né? A gente vai lá e E sacode um nem, negócio e diz: ai, olha que bonito, olha, olha. ah, E e a gente enquanto. nem deixa a criança brincar, né? Porque a gente tá aqui, não, mas pega aqui, olha, pega cá, aqui. Não, não, mas olha esse sonzinho que ele Exatamente. faz assim. Então você nem deixa a criança nem brincar, você nem brinca com a criança e nem deixa ela brincar, né? Você só dirige, Não, dirige, mas pensa, dirige, aí né? eu fico lá sacudindo, assim, ai, pega a caneta, pega, pega. E aí o adulto, de modo geral, ele não se satisfaz enquanto a criança não pega o raio da caneta. Não importa se a criança estava em outro planeta, fazendo outra coisa. Não importa. Ela tem que pegar. Aí a criança vai lá e pega a caneta. Aí eu penso assim, tá, agora ele se satisfez. Não, ele pega outra coisa. Olha a lixa, pega a lixa. Cara, então se tu deu a caneta, deixa a criança brincar com o raio da caneta. Não, mas é que caneta não dá porque se põe na boca machuca. Então por que tu deu? Porque deu a caneta. É verdade. Eu É vejo isso muito verdade. Ou acontecer com não, não, mas chave. esse lado é muito áspero, esse lado tem essa pontinha aqui que pode brincar, pode se engasgar no celular. Então, não é para criança, definitivamente, né? E é muito Cara, automático, porque é a muito gente aprendeu que assim, se é a gente natural, a parar gente sempre viu assim, né? todo, não, e vamos ser honestos, todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso com criança. Todo mundo já fez. Sim, A gente quer que a criança sim. esteja atenta na gente. Agora, se a criança tá realmente afim daquilo, se aquilo faz sentido para ela, não importa. A gente ignora É, solenemente se aquilo faz algum sentido ou coerência. E a gente vai atropelando, e vai atropelando fases, e vai atropelando a criança, e vai atropelando. E aí a gente vai formando outros como nós, né? E o que a gente tem hoje, uhum, assim? A gente tem uma sociedade ansiosa, a gente tem uma sociedade deprimida, porque a gente está sempre esperando o que uhum. vai vir, porque a gente não está feliz com a caneta que está na mão, porque a gente sabe que vai vir outra coisa. Cadê a lixa que não me apresentaram ainda? É verdade, é verdade. Porque a vida E, inteira fizeram e, isso comigo. Como que agora que eu sou adulto, vocês querem me dizer que a vida não é assim? Como não é assim? Não faz sentido? Ou até mesmo porque, né? Como que agora não tem alguém para me dizer, vai por aqui, faz isso? Não, agora vai ali, estuda isso, ou faz aquilo, né? Não tem mais alguém que te diga, olha, né? Agora você tem que fazer isso, você tem que comer aquilo, você tem que. Como que você vai agir? Você tá, digamos assim, agora você tá no mundo, né? Não tem ninguém te dirigindo. Eu acho que isso reflete muito, né? E é muito no automático. E isso é desde você colocar a camiseta numa criança que já sabe colocar o texto, porque você está na correria, porque você não parou para pensar que não, ele sabe se colocar. Vamos respirar e vai dar o tempo da criança. Talvez vai demorar, ao invés de 30 segundos, vai demorar 5 minutos. Mas tudo bem, né?
Uma coisa que eu comprovei, né, estando aquele ano na Suécia, é a coisa do tempo. Então, assim, eu não posso esperar que eu vou levar o mesmo tempo para fazer alguma coisa sozinha e com uma criança. Se eu esperar isso ou se Uhum. eu forçar que isso aconteça, alguma coisa vai se perder pelo caminho. E provavelmente vai ser a Vai. criança. Ela que vai perder alguma coisa É. pelo caminho. Eu lembro que no final não, eu fui pra Suécia em janeiro, em julho teve uns amigos que foram me visitar e eles ficaram impressionadíssimos. Porque eu saía com um carrinho duplo, eu tinha duas crianças, então eu saía com um carrinho duplo. Daqueles, tipo, carrinho de gêmeo, sabe? Que é um Uhum. carrinho gigante, assim, que tem Sim. duas casinhas. E eu tinha uma combinação com a mais velha. Às vezes ela não queria andar no carrinho e ela queria caminhar. E aí então a gente tinha uma combinação que ela ia segurando, que o carrinho tinha uma alça que é pra tu botar sacola de supermercado, coisas, compras, enfim. Então a gente tinha uma combinação que ela ia segurando ali, porque eu não tinha como dar a mão pra ela e segurar aquele imenso carrinho, né? Então ela ia caminhando do meu lado ou segurando ali, se ela se sentisse, se ela achasse que precisava ficar perto, né? Ou segurava na minha roupa, enfim, ela ficava perto. E se ela queria ver alguma coisa, ou queria ir a algum lugar, ela me avisava e a gente ia. Mas então a gente tinha uma combinação assim, eu levava duas, três vezes mais o tempo que eu levaria sozinha para fazer esse trajeto, seja ele qual for, e eu sabia disso. Então, todas as vezes que a gente saía, ou eu já saía com o tempo, ou eu avisava que eu ia demorar mais. Eu tinha que ter essa noção, assim, isso é do adulto, esse é o meu papel, né? E Sim. aí todo mundo Sim. ficava impressionadíssimo que eu tinha uma criança de 2 anos e meio, quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, lá em julho, e que não saía correndo. E todo mundo dizia, essa criança vai sair correndo pelo meio da rua e vai ser atropelada por um carro. Os meus amigos diziam. E eu dizia, não vai, não vai. E, tu é louca, essa criança vai morrer. E eu dizia, não vai. Não vai porque a gente sempre sai assim. E a gente tinha uma combinação. Uhum. Só que eu sabia que para que isso funcionasse, eu tinha que fazer a minha parte também. Então, assim, tinha dias que a gente estava mega atrasada, do tipo, nós vamos chegar super tarde em casa e vai ser ruim, porque daí as crianças vão jantar tarde, enfim, vai ser ruim para nossa Uhum. rotina. E aí eu dizia para ela, olha, agora a gente não vai poder mais passear, agora a gente precisa ir para casa. E tudo bem. Mas por quê? Porque eu tinha crédito Uhum. das outras vezes em que a gente saía e a gente tinha todo o tempo do mundo para olhar todas as É, vitrines, para olhar todos os passarinhos, sabe? e também você está explicando, né? Olha, hoje não vai dar, a gente está em cima da hora, ou a gente tem algum outro compromisso, alguma coisa assim, mas você está explicando a situação para a criança para que ela entenda. Não é uma coisa de supetão, abrupta, que você pegou ela e vamos, que ela não sabe, não faz ideia do que está acontecendo, né? Ela está sendo forçada aí. Eu acho que a explicação, né? A Pickler é a montessoriana que sempre fala, você tem que contar para a criança o que você está fazendo, o que, que vai acontecer e tal, que é super importante para a criança ter um entendimento Segurança. e saiba, né, que é segurança para eles, né, saber o que vai acontecer, né, é uma É, segurança muito legal. na vivência lá em Loxi, no Instituto Pickler, o que acontece? As crianças seguem com a mesma turma o ano todo e as crianças, por exemplo, são trocadas na mesma ordem. Então, se é a Joaninha, a Mariazinha e a Francisquinha, amanhã vai ser a Joaninha, a Mariazinha e a Francisquinha. Porque quando chegar a vez da Francisquinha, ela sabe que é depois da Mariazinha. E a Joaninha sabe que depois Uhum, vem, sabe? Elas sabem a ordem, porque isso dá uhum, segurança para a criança. Então, uhum. eu acho que falar as coisas é muito importante, mas eu não posso sempre falar. Também tenho que ter isso em mente. Eu não posso sempre pedir a colaboração da criança e nunca fazer do jeito que ela quer ou do jeito que eu propus. Porque que nem eu propus que ela fosse caminhando do meu lado e que eu ia segui-la, né? Se ela precisasse ver outra coisa ou se ela precisasse desviar do caminho que eu estava fazendo. Então eu não posso sempre pedir a colaboração dela e que a gente nunca desvie do caminho. Porque daí é sempre para Uhum. mim, é sempre a meu favor, né? Do meu desejo. Sim, Favor a meu favor no sentido de desejo, tá? Vamos pensar que as crianças têm sim, desejo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, assim, que as crianças mesmo desde muito pequenas, elas têm interesse, elas têm vontade, uhum.
né? E quando eu tenho vontade é porque eu escolhi uma coisa em detrimento de outra. E tá tudo bem, Sim, sim. né? Não, é respeitar, né? Respeitar, tudo bem, vamos lá. Assim como a gente, elas também têm essas vontades, né? Gostam mais de uma coisa que de outra, enfim, ok, tá tudo certo. Não, é porque as pessoas têm uma tendência de achar que bebê não faz nada, né? Principalmente bebês recém-nascidos, do tipo, bebê não faz nada, bebê não gosta, não tem gosto, bebê não sabe, bebê não Não entende, sabe. né? Ah, E é isso, assim, a gente subestima a inteligência e o desenvolvimento, né? Tem uhum. uma educadora que trabalha com a abordagem Pickler no Equador. Ela tem uma fundação, a Fundação AMI, que é muito legal, um trabalho super bacana. E eu tenho uma fala dela que eu gosto muito, que é quando ela fala sobre a evolução humana. Então a gente levou bilhões de anos evoluindo e traz na nossa carga genética essa evolução, né? Então que faz com que a gente caminhe, que a gente enxergue mais precisamente ou não, enfim, toda uma carga genética de bilhões de anos de evolução, mas quem sabe mesmo sobre o desenvolvimento da criança é o pai e a mãe. Ele é que sabe. Não, esse negócio de evolução, esquece. É, o pai e a mãe, coitados, às vezes estão super perdidos, porque é normal, né? Porque a gente não tem esse hábito ainda, essa cultura de se preparar, né, para o que vem. A gente vê o próprio, por exemplo, na pediatria, que a consulta de pré-natal é uma coisa super recente. E são pouquíssimos casais que fazem essa consulta de pré-natal. Então, quem, claro, não desmerecendo de forma alguma, mas assim, todo mundo foca naquela hora do nascimento, do parto, né? Pensando que aquilo é o fim. Quando aquilo ali é apenas o começo, né? Que o bebê está aqui. Daí, o que, que eu vou fazer com esse pequeno ser, né? Então, você fala, e O Michel agora? Odente tem uma história muito boa. O Michel Odente, que é super gineco e ele é defensor do parto humanizado e tudo mais. E aí ele diz que ele acompanhando uma gestante, 36 horas de parto, aquela coisa toda, a partolândia louca, não sei o quê. Tá, a mulher pariu, conseguiu, botou a criança pra fora, e aí ela olha assim em desespero pro médico e diz: "E agora, doutor?" E ele E fala: agora? "Agora vem o pior, cria." Agora que começa, né? Claro que a gente tem que se preparar para a hora do parto, é super importante, a gestação e tudo mais, é super importante. Mas ali eu já vi de algum profissional nessa área, não, mas o pediatra pode ser qualquer um ali na sala do parto, não tem problema. Tudo bem, na sala do parto e tal, você vai ter aquela assistência inicial, mas e depois, né? Daqui você vai embora para casa, a maioria no hospital, né? Mas e aí? E depois, né? Que você vai fazer com essa criança? Então, a gente ainda não tem essa cultura mesmo de se preparar, né? Para maternar ou para pai mesmo, né? Agora está começando, eu acho super importante. Ixi. Acho que ela travou aqui de novo, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, quiser ir mandando, deixa eu tentar convidar a. Vamos enviar aqui a solicitação para ela de novo. Vamos esperar um pouquinho. Eu caí, não me machuquei, fiquem todos bem. Deixa sozinha, não! E agora o que Voltei, que eu voltei, voltei. faço? Não, mas essa cultura é legal você já trabalhar com uma mãe gestante, fazer essa vivência antes, né? Eu acho que o pós vai ser outra realidade, outra convivência, né? O mais legal, assim, é ver as famílias se envolvendo, né? Então não é só a mãe. Então, de conseguir trabalhar com os pais ou mesmo uma companheira, quem estiver nesse papel, né, de segundo adulto, né, de não ser só um adulto cuidando, é muito legal, assim, porque às vezes casais muito organizados, muito conectados, né, e tudo mais, chega uma criança e
desbalança tudo, né? Porque é isso, é um terceiro elemento numa relação, né? E que a gente ama de paixão, mas que ao mesmo tempo demanda e tira a gente da zona de conforto, né? Mexe com coisas que a gente nem sabia que a gente tinha, porque uma criança, seja ela filho natural ou adotivo, ela desperta na gente coisas, né? Sentimentos, vivências, né? E como é forte a vivência que a gente tem da nossa infância quando a gente tem filhos. Como a gente se lembra de muita coisa, como às vezes a gente fala e escuta a mãe da gente ou o pai da gente, né? Naquela frase que a gente falou. É muito forte, então assim, por mais que a gente leia, estude e tente se transformar, algumas coisas são muito enraizadas, né? E outras a gente nem sabe de onde vem. Então é importante identificar também assim, bom, isso vem daqui ou isso vem de lá. E aí a gente consegue trabalhar, né? Porque se eu não sei de onde vem, é muito difícil de eu conseguir trabalhar isso se é um comportamento ou uma atitude que eu não acho tão legal, né? Eu acho que o principal da Não, coisa. não, e é assim, você lembra da sua infância, mas ali tá uma outra criança que você não sabe como vai se comportar, né? Pode ter um desenvolvimento muito semelhante ao seu, e aí você, eu fazia isso também, ou pode ser completamente diferente. E aí você tem que entender que você tem que se ajustar, né? As suas expectativas têm que se ajustar, né? Para o desenvolvimento daquela criança, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar, é a expectativa dos pais, né, com relação à criança. E às vezes a gente perde as estribeiras porque não atingiu a nossa expectativa, né? Eu já escrevi E a alguns criança está ali no textos meio. sobre isso, assim, de falar justamente isso, assim, de até que ponto é o desejo da criança, até que ponto é o meu desejo que ela deseje, né? Então, É, assim, é, aquele serzinho que tá ali, eu preciso ler ele. Eu não posso tirar as conclusões a partir do que eu sinto, ou do que eu gosto, ou do que eu, né? Porque é isso, assim, a criança não pode vir para suprir uma necessidade tua, né? Ela não pode vir para fazer o que tu não fez, para ser quem tu não foi. Ela tem que vir para ser ela, né? Até tem em algumas culturas acreditam que os filhos vêm para ensinar para os pais alguma coisa, alguma questão que eles tenham e que aquela criança vem para te desafiar nesse sentido, né? Nessa questão específica. E eu acho isso muito sábio, assim, porque o que acontece? Vai doer mais nesse ponto, vai tocar na gente nesse ponto. Vai fazer a gente olhar para isso que às vezes estava guardadinho, estava quietinho lá. Eu não vou mexer nessa caixinha da minha vida, sabe? E a criança vem num turbilhão e mexe em todas as caixinhas. E a gente vai sentir mais naquelas que a gente não queria tanto tocar, porque elas são mais sensíveis pra gente, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu trabalho na perspectiva de que a gente tenha uma sociedade melhor. É bem egoísta da minha parte até, porque eu trabalho para que a minha velhice seja melhor, para que a gente tenha jovens, que hoje são crianças, que possam fazer melhor do que o que a gente está vendo hoje. mas você, né, que trabalha também bastante com família, né, Sara, você vê que às vezes a criança está em sofrimento, mas os pais também estão em sofrimento, né? Sempre. Porque às vezes a gente tem aquela criança que está naquele turbilhão e você não está dando tempo para a criança nem te ensinar. Não está tentando conhecer o seu filho, mas você quer conhecer só aquilo que você estava na sua mente, o que você tinha realizado, idealizado para ser aquela criança, né? E realmente, a gente vê assim famílias que saem nos frangalhos, que vão levando a infância assim, ó, ai, que acabe logo, que acabe logo. Quando na verdade é uma falta de comunicação, às vezes é uma falta de deixar mesmo a criança ser dona de si, né? É, E eu acho que parece, não parece bobagem, mas eu acredito muito nisso, assim, que essas metodologias, elas ajudam não só a criança, mas ajudam muito a família. Porque você leva para casa, não é uma coisa que é na escola, né? Não não. é. Você leva para casa, você leva para o seu dia a dia,
e as coisas começam a fluir de uma forma mais leve, né? Em casa também, você deixando a criança te ajudar. Às vezes a criança faz uma birra quando tá na cozinha e o que que ela quer? Ela quer estar ali do seu lado, cursando junto com você, Uhum, né? Claro que você vai cuidar, né? Tem que ter a segurança, tudo isso. sim. Mas você pode deixar ela fazer isso com você, né? É que é para além do método, né? É o entender e o olhar a infância de um jeito diferente. É encarar esse serzinho de outra perspectiva, entende? É não encarar de cima para baixo, de eu mando, você obedece. É encarar de vamos crescer juntos, né? E Nossa, bem isso. Vamos tem uma frase minha que eu peco pela boca, porque eu sempre falo, e eu vou morrer falando isso, eu acho, não sei. Tenho poucas convicções na vida, mas essa ainda é uma que eu mantenho. As crianças até os 6 anos não têm problemas, a menos que elas tenham um desenvolvimento atípico, que tenha alguma questão biológica, ou tenha passado por um trauma muito grande, enfim, questões atípicas, né? Crianças de desenvolvimento típico não têm problemas até os 6 anos. Quem tem são os pais, é a família. E isso reflete na criança. Eu já comprei algumas brigas por causa dessa frase, mas eu continuo mantendo ela. E a ideia não é que as famílias se sintam criticadas, mas sim que busquem ajuda. Não tá dando sozinho, tá tudo certo, tu não tem que dar conta sozinho. E o meu trabalho é justamente esse: você não está só neste mundo. Vai ter 1000 coisas que eu vou dizer e talvez 2 façam sentido para tua família. Mas talvez essas 2 modifiquem toda uma conduta e toda uma organização que vai fazer a tua vida ser melhor. E essa é a ideia, é que a gente viva melhor. É simples assim, é para viver melhor, não é para ser a melhor família do mundo, não é, Exatamente. sabe? Não O é para ser negócio. melhor família margarina, né, e tal. Não, é da forma de vocês, dentro do núcleo familiar, é viver bem, né? Viver na harmonia, maior harmonia possível. Terão problemas, terão brigas, terão discussões? Sim, com certeza, né? Em todas as famílias têm. Mas a criança estando mais tranquila, os pais, né? Estando mais tranquilos, isso vai refletir na criança também. Eu também acredito nisso. É, Concordo. Claro que tem crianças que são mais calmas, mais introspectivas, tem crianças que são mais expansivas, que estão mais no movimento e tal. Mas tem que respeitar, né, o ritmo de cada uma delas, né? E exatamente. E achar as potencialidades. Eu digo sempre assim: não adianta querer fazer o manco correr a maratona. Não é isso. Não pega uma coisa que a criança não sabe fazer e bate nessa tecla até a morte. Pega isso e transforma numa coisa positiva. Né? Qual é a diferença entre uma coisa ser uma qualidade e ser um defeito? É como eu uso isso. Que nem eu sou mega falante. Tem momentos que as pessoas dizem, ó, lá vem a Sara, que não cala a boca. Enfim. E, e faz parte, eu sei, é uma característica minha. O que eu fui fazer? Fui ser professora. Não vai querer que eu sim, seja é que professora de yoga. Não vou ser professora de yoga. sim. Provavelmente isso não vai fazer sentido para minha característica. Eu sou uma pessoa que fala e que gosta de falar com as pessoas. E uma hora você vai surtar, né? Você vai estar com essa energia toda ali dentro armazenada, vai No sair, né, de mínimo, um lado pro eu vou ser outro. infeliz. No mínimo, eu vou ser infeliz. É, E não é o mínimo, mas eu acho porque que é horrível ser infeliz. então, eu concordo totalmente com você. A gente vive muito tempo para ser infeliz, né? A gente pode buscar, se reinventar, voltar. E a mesma coisa com a criança, não deu certo isso, vai lá, tenta de outra forma. Eu acho que a gente tem que escutar, o que a gente faz muito pouco é escutar realmente a criança, se colocar no lugar daquela criança. E aí procurar, não deu certo ali que você tentou com o Pickler, vai tentar o Waldorf, vai tentar uma, né, digamos, pedagogia tradicional, mas enfim, o importante é encontrar, né? E tem que É fazer tentar, não sentido tem pra como tua dar família. certo. Tem que lembrar isso, assim. Não é Exatamente. uma receita de bolo. Não é prescrição de antibiótico.
que esse mata aquele bichinho. Não é isso, né? É o que funciona pro jeito da tua família. Não adianta eu pegar uma família que foi super criada na teoria tradicional, que vem de uma criação de 1000 anos e que o pai é super rígido, a mãe é super dona de casa, super papeizinhos assim tradicionais que a gente está acostumado, e eu dizer para ela: ai, olha só, veja bem, vamos pensar o que a criança quer. O pai não vai abrir para isso, não tem condição dessa família querer isso, sabe? E o meu trabalho é justamente isso, né? É trazer possibilidades dentro do que faz sentido para as famílias. Então, eu sei sobre várias teorias, assim, eu leio, eu estudo. Cada família que vem para mim é uma nova, é como se eu começasse do zero a estudar, porque eu começo a procurar tudo de novo, porque tem que funcionar para aquela família. Então, o Laninheira trabalha basicamente para isso, assim, para trazer ideias, para conseguir trazer o máximo de possibilidades possíveis. Então, essa pesquisa quem faz sou eu vou lá pesquisar para trazer para essa família já mastigado. E aí ela poder só pegar o que serve e poder trabalhar em cima disso, né? Então, os atendimentos hoje são completamente online, até pelo momento que a gente vive, né? E aí então eu trabalho desde gestantes, com as vivências e com a preparação para a chegada do bebê. Então, organização de estrutura, pensar espaços do bebê, então o que realmente precisa ter em casa, porque as pessoas fazem uns enxovais absurdos com milhões de coisas e usam nem a metade. Então, assim, o que vale a pena realmente investir e o que não faz nenhum sentido, né? Então, assim, tem que pensar o que faz sentido para tua família. Então, daqui a pouco, um carrinho que gira, monta, pula, desmonta, não faz sentido se tu moras num apartamento que tem que subir 3 lances de escada. Sim. Vale mais a pena investir num cesto ou num Moisés, alguma coisa nesse sentido, que tu consegue carregar a criança para cima, consegue carregar a criança para baixo, e que seja fácil de colocar em duas, né, em 4 rodas, que se desloquem dali. Então, coisas desse sentido, assim, que são da praticidade do dia a dia, são coisas legais também, assim, que fazem parte da chegada do bebê, né? Além da ideia da abordagem Pickler, então, como que a gente recebe o bebê, como que a gente pega, como que tira do berço, como que bota de volta para ele ter o máximo de apoio possível e não se sentir inseguro, né? Como dar banho, todas essas técnicas, assim. Crianças, quando os pais já estão com essas crianças maiorzinhas, assim, um pouco ali depois dos 2, 3 anos, você trabalha também com eles? Sim, aí a gente Para trabalha criação de mais autonomia? na questão de autonomia, né? De que a criança já é capaz de fazer. A gente trabalha também a coisa, porque a partir dos 4 anos a gente espera que a criança já tenha saído da fase egocêntrica, então ela consegue dividir mais, ela consegue pensar no outro, consegue se colocar no lugar do outro, né? Crianças com desenvolvimento típico, a gente está falando. Tem as questões das crianças com desenvolvimento atípico, que isso também eu trabalho com algumas famílias, né? Então, autismo leve, moderado, síndrome de Down, X frágil e outras questões neurológicas. Algumas coisas a gente trabalha de possibilidades dentro, né, do quadro. Tem um trabalho que eu fiz que eu amo, assim, que é meu xodozinho, que é quando eu estava trabalhando com uma família com um menino autista e foi muito legal. Ele era um autista moderado grave e o sonho da mãe dele era poder levar. Ele ama as princesas da Disney e lá em Porto Alegre tem o Disney no gelo. Eu acho que vai por todo o Brasil, né? E aí o sonho dela era poder levar ele no espetáculo e tal. E aí a gente conseguiu, pensando juntas e tal, uma forma. O pessoal da Disney foi excelente, assim, da produtora. Eles esperaram ele chegar, avisaram 5 minutos antes de começar, levaram ele por uma porta lateral para que ele não precisasse passar por todas as pessoas, que isso era uma coisa que agitava ele muito. Botaram ele sentado na cadeira dele, uns 2, 3 minutos antes de acabar, tiraram eles também por fora, levaram eles até o carro. Então foi assim, ela me contava e eu chorava junto, assim, dela me contando
E ela disse, eu nunca imaginei que isso fosse ser possível com meu filho. E a gente conseguiu fazer juntas, pensando, eu nunca ia levar uma criança. Se tu me dissesse, o que tu faz com uma criança autista? Eu jamais ia dizer, vamos levar no espetáculo de Disney no gelo. E era o sonho da mãe Mas você levar. Você trabalha muito, né, na picler de você, o que você falou, né, de você capacitar o cuidador, que não precisa necessariamente ser a mãe, mas um adulto de confiança mesmo, que a criança confie, né? E aí isso traz Exatamente. segurança e aí traz possibilidade da criança experimentar, né? Que nem no caso do autismo, a gente Uhum. sabe, às vezes é muito mais limitado, né, o que eles conseguem fazer socialmente, mas abordando de uma outra forma, pequenos passos, né? Você Exatamente. consegue dar segurança e autonomia mesmo para ele, de ter segurança suficiente para poder encarar, né? Que é um desafio e tanto, né, nesse caso. Então. Mas eu fico pensando assim, nesse dia, o menino ficou muito feliz, dava pra ver, assim, ela em seguida me ligou e a gente se falou e tal, e eu via que ele tava contente, assim, dava pra ver pelas expressões dele, assim, que ele tava muito contente, né, do passeio, mas ela tava realizada. Então eu fico pensando que às vezes é isso, a gente precisa fazer as mães felizes, sim, por poder proporcionar coisas para os seus filhos, sabe? E acalentar essa mãe e fazer com que isso funcionasse, encheu o meu coração, sabe? E Sim, então, assim, esse é o trabalho, é isso que eu me proponho a fazer, sabe? É tentar fazer ser menos duro. Não precisa ser tão sofrido. Ter filhos não é, ai meu Deus, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Dá pra ser de muitas maneiras, dá pra ser muito legal. Então tem que ser mais é legal do verdade. que, ai meu Deus. É verdade, é verdade. É o que a gente estava conversando antes, né? Antes da live ali, né? Hoje você tem tanto conhecimento, tanto tudo na palma da tua mão, que realmente os pais ficam perdidos para onde caminhar, para onde ir, né? E a criança está nesse bolo, perdidinha também, né? Então, realmente, você saber escutar e poder propor um trabalho para que eles se sintam mais confortáveis e seguros, né? Para ficar mais leve, sem dúvida, faz muita diferença. É o que você falou, a gente não está sozinho aqui, né? A gente sempre pode buscar ajuda, a gente não sabe tudo, né? É legal. E a ideia é justamente essa, assim. Eu gosto de estudar essa parte, né, a parte de desenvolvimento infantil, mas eu sei que as crianças vão crescer, então assim, não adianta uma mãe ser super expert em desenvolvimento infantil, porque daqui 12 anos isso acaba. E outra, o que ela estudou sobre 2 anos, nos 4 não serve, entende? Uhum. E eu entendo isso, que às vezes é muito chato. Então, essa é a ideia, justamente de ter alguém para fazer essa mediação, de poder ir te dando feedbacks de coisas e possibilidades, assim. Laninheira foi criado para ter Uhum. possibilidade, para a gente ter um leque de opções e os pais poderem escolher por que caminho querem seguir e não serem obrigados a seguir o único caminho que parece possível naquele momento como tábua de salvação. Porque aí é desespero, não é escolha. É verdade, é verdade. Tem que ter conhecimento, né? Para poder escolher e saber que tem alternativas, né? Existem metodologias que estão aí para ajudar a gente, para ajudar a criança. A gente ajuda, você trabalha basicamente com os pais que vão levar essa autonomia para as crianças, né? Então, eu acho que é o caminho mesmo. A gente tem que saber que tem alternativas que a gente pode procurar, pode pesquisar e melhorar, ficar mais leve. Realmente, Então. hoje já está tudo muito confuso, né? Para ficar mais pesado ainda. Eu faço Ainda mais mentoria dentro de também casa, para né? algumas escolas. Então, algumas escolas que não precisa a escola ser Pickler ou ser Montessori, mas escolas que querem ter um cuidado um pouco mais organizado, um pouco mais centrado na criança, querem ter esse cuidado, né? Principalmente nos momentos mais íntimos, nos momentos de cuidado da criança e conseguir entender o que a criança está apontando, né? Porque eu acho que a troca mais rica é justamente isso, assim. É a gente conseguir fazer essas leituras junto. Então, de a gente pensar junto, né? O que está acontecendo, por que determinada atitude está acontecendo
e não de outro jeito, ou como fazer isso virar uma coisa positiva, né? Então, acho que esse Uhum. é o principal, assim, é transformar as coisas em coisas positivas. E é possível. Nossa, sim, com certeza, concordo com você. Eu achei legal que quando a gente estava conversando de para fazer a live e tal, você falou, achei legal, porque né, você é pediatra e tal, eu trabalho também com desenvolvimento infantil, mas a gente caminha muito longe, né? E é verdade, realmente, na grande parte do tempo a gente caminha muito longe, mas eu particularmente gosto muito disso, porque eu acho que você consegue ajudar os pais, né? Assim, essa parte de desenvolvimento, autonomia, que eu acho que é tão importante para a criança, né? E a gente hoje é o automático, que a gente liga, acaba fazendo tudo. E é bom saber que tem pessoas que nem você está fazendo agora esse trabalho, que faz diretamente com a família, que é super legal. Personalizado, né? Você não vai depender da escola Exatamente. para fazer isso. Você pode e deve aplicar dentro de casa no seu dia a dia, né? Na convivência íntima mesmo, né? É Exatamente. aquilo ali. Não adianta só ficar na escola, né? Tem que Exatamente. fazer parte do dia a dia. E não pode E ser a uma gente coisa se força a desconectada pensar. também, né? Tem que ser uma coisa que faça sentido para os pais. Porque não adianta eu dizer que isso é bom para o desenvolvimento de uma criança, por isso, aquilo ou aquilo outro, né? Defender a Pickler ou Montessori, ou seja, qual for a linguagem. Mas tem que fazer sentido, as pessoas têm que comprar essa ideia, né? Tem que realmente entender o que está Uhum. acontecendo. E essa é a ideia, assim, de fazer essa leitura, de fazer esse diálogo, né, entre o que a pessoa está vivenciando, o que as famílias estão vivenciando, e o entendimento dessa vivência, né? Trazer isso para o Exatamente. consciente, para o racional mesmo, racionalizar o que está acontecendo, para a gente poder encontrar meios. Não precisa ser tão sofrido, né? Não tem que ser tão sofrido. Só que é aquela coisa, né? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho várias amigas com filhos pequenos, e aí vira e mexe, algumas me perguntam coisas e tal, mas outras não levam muito a sério, assim, não, né? Acham que tá tudo bem e tal. E aí depois eu vejo elas se exclamando para outras amigas, e aí as terceiras vêm me falar: Sara, por que tu não fala com a fulana? Ué, porque ela não me perguntou. Eu particularmente acho que você opinar Não, é muito não. difícil. É, Não não. dá, né? Porque tem que é o que você falou, uma percepção dos pais, né? Não Sim, adianta sim. você de fora nem te pediram opinião, Não. querer lá falar, olha, talvez assim, talvez assado. Eu uma vez falei para uma amiga que estava reclamando bastante que a filha estava com um sono bem desregulado e tal, era uma bebê pequena, tinha uns 9 meses. E, cara, eu sempre via ela com aquela criança no colo, no colo, no colo. Eu falei, você bota ela no chão? Você já botou ela na grama? Não, nunca. Quando você vai brincar com ela, ela brinca sozinha? Você deixa ela brincar sozinha? Ai, não, não deixo. Eu falei, então, eu acho que ela tá cansada. Tá De cansada de você. você. Não, 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 assim, não, assim, sabe? Eu falei, não, assim, é que nem tem que explorar, né? Alguma coisa assim, eu não me aguentei. Eu falei, deixa ela no chão, ela precisa, gente, o chão é muito rico, deixa ela pegar na grama, tocar e tal, né? Mas eu acho que ela não gostou muito mesmo, mas enfim, aí eu falei, não, melhor não. Porque era uma necessidade, às vezes, muito da É, mãe também, né? Que a gente tem que sim, entender, né? Que a mãe, ela queria o colo, né? sim. Então, mas uma coisa está muito ligada na outra, às vezes. Às vezes, realmente, a criança pensa o seu dia inteiro o adulto te falando, faça isso, brinca assim, brinca assado, e você não ter o tempo de você mesmo explorar, né? Então, a criança cansa. Realmente, a Não, criança acho que cansa, dá uma né? outra live. A gente já pode deixar uma live 2 Ai, marcada, não. Camila. Porque Não. brincar no chão dá uma live inteira, né? Falar sobre brincar no Ai, chão. eu super topo uma live sobre brincar no Então chão, porque tá, ó. amo Ano andar que vem, porque esse ano descalço, a gente já não brincar no marca mais nada. chão. Mas ano que vem, ó, a Camila fica É, registrado, hein? Camila tá me devendo uma é, live sobre brincar no chão. Aí dessa vez eu te convido. nossa, nossa, eu
Sou apaixonada, acho que sempre tem que estar no chão, né? E é uma quebra de paradigma isso, né? Que tem que botar no chão. Eu não sei, né? Mas eu acho que vai acabar aqui. Não sei se ele tá avisando aqui, mas deu 1 hora aqui. Tá. Eu adorei, achei super legal. É um tema que eu me interesso muito, gosto muito. E eu realmente fui conhecer aí, que nem teus pais, quando o meu já tinha 2, 3 anos, 2 anos. Mas eu acho que a gente tem muito a ganhar, as famílias têm muito a ganhar, né? Aprendendo sobre metodologias de ensino e desenvolvimento infantil, né? Acrescenta muito no desenvolvimento da criança e dos pais também, né? Isso é muito legal. Exatamente. Adorei conhecer teu trabalho, Sara. Ah, eu adorei te conhecer também, Camila. A Camila é uma pediatra desconstruída. É muito trabalho, anos de Muita. evolução aí, né? Que a gente tem que se construir, né? Não, mas Se acho que tu estás num frustrar, caminho quebrar a lindo. cabeça. Ah, que bom, obrigado. Nós, né? Nós, porque esse também é um caminho, um passinho de formiguinha, mas é muito legal, né? Muito bom, muito É, gratificante, é o que você falou. É uma pessoa que você faz a diferença, já nossa, valeu, né? Todo o esforço. super, super. Muito legal. Queria agradecer a Carmela também, de ter proporcionado minha primeira live como anfitriã ao Portal Universo Materno, que eu acho que, nossa, tem trazido muitas coisas legais para Maravilhoso. Alecrim, muita gente bacana, né? E a gente faz uma conexão, você vê, você aí de Portugal, eu aqui em Curitiba, a gente consegue trocar, né, figurinhas e um conhecimento. Muito legal, adorei. Muito legal, Carmela, parabéns. Adoro o É, não, portal. super obrigada pela recepção, assim, acho que é o papo maravilhoso, adoro, né, é o que a gente gosta de falar. Muito obrigada É, para as meninas, né, não só a Carmela, mas toda a equipe, né, do portal, que tá fazendo essas conexões tão legais, assim, toda semana eu acabo me conectando de alguma forma com as outras meninas também, né, então, assim, conectar com mães empreendedoras nesse momento em que a gente precisa muito estar em sintonia, né, e estar conectada mesmo, porque tá bem difícil, né, fisicamente a gente não tá podendo, mas que bom que pelo menos virtualmente a gente tá juntinhas, assim. é. E ficou me devendo Fisicamente a uma gente não live. tá podendo. Não, com certeza, adoro, adoro esse assunto. Fisicamente a gente não tá junto e emocionalmente a gente tá esgotado, né? Tá todo mundo meio. Então é bom fazer essas trocas e tornar o dia a dia mais leve, né? Que essa é o que você Exatamente. falou, esse é o objetivo, né? Tornar o dia a dia mais leve mesmo. É viver e Adorei, não muito sobreviver. obrigada. Exatamente, viver, gente. O tempo tá tão, né? Sempre tem alguma coisa boa acontecendo, né? Basta a gente olhar para essa coisa boa, identificar, né? Saber identificar, tá aberto para identificar, né? Exato. Muito obrigada. Valeu, adorei. Um beijo para todas. Beijo. Fiquem bem, Beijo, fiquem com Deus. beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.